Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham feito aí uma boa prova. Afinal de contas, é o grande marco que você está enfrentando aí. De uma forma geral, a gente gostou da prova de biologia. Ela foi, como a gente estava prevendo, mais abrangente. Ela não cobrou detalhes, coisas muito profundas, conteúdos profundos. Ela ficou realmente na parte de ambiente e conhecimentos básicos. Claro que você precisava de muita atenção para não cometer um errinho bobo aqui, uma desatenção ali. Isso é que poderia ter comprometido o seu desempenho, né? Numa ou outra questão, poderia ter causado assim, uma certa estranheza. Algumas perguntas a gente viu um enunciado um pouquinho mais rebuscado, e aí aconteceu assim, você poderia tranquilamente, por eliminação, chegar a uma resposta. Acho que não teria grande dificuldade, não. Parece que a banca do Enem, ela estava preocupada realmente em não cometer erros, né? A gente já viu provas assim mais exuberantes do Enem em outras versões. Essa daqui pode ser considerada uma prova simples, mais direta, e deve ter cumprido, sim, o seu papel de selecionar os candidatos para as federais que vão utilizar o Enem, né? E de outra forma, também ela cumpriu o papel de ser o grande exame do ensino médio desse país. Então, esperamos que amanhã você também mantenha a sua tranquilidade para fazer aí uma boa prova. Vamos conversar um pouquinho a respeito da prova do Enem, tendo como tema agora a história. A prova do Enem de história que você acabou de realizar, ela tem sido interpretada por nós, professores, como uma prova que veio exatamente ser responsável por aquilo que o Enem tem trazido como proposta do seu trabalho. Foi uma prova, por exemplo, transversal. Onde é que a gente entende a prova do Enem como sendo transversal? Ela teve como grande raiz geradora a história, mas ela permitiu que, ao longo dessa raiz, pudesse, então, aparecer questões de filosofia, questões de sociologia, a geografia sempre presente e também trazendo a temática da atualidade. Desta forma, o Enem conseguiu trabalhar com aquilo que é, de fato, a sua proposta. Lá estavam, por exemplo, questões que se preocupou em trabalhar, por exemplo, o social. Então, discutimos a questão do índio, discutimos a questão do negro. Lá estava, por exemplo, a questão da ética, com a preocupação com o escravismo, ou até mesmo com a preocupação do que se fazer após um regime da história brasileira que teve por hábito a tortura. Lá estava, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da mão de obra sempre realmente colocada, a questão árabe tão presente também estava lá sendo questionada exatamente pelo Enem. Dessa forma, os professores quase que de forma unânime compreendem que foi um daqueles vestibulares em que o aluno que se preparou, que esteve conosco ao longo do ano, seguindo aula a aula e que conseguiu perceber a importância dos temas que a ele foi passado, ele fatalmente viu nessa prova uma prova onde ele pôde colocar para fora todo o seu aprendizado. É importante notar que talvez a história econômica, o lado econômico da historiografia, nesse caso, nesse ano, talvez não tenha vindo com grande pujança, mas, por outro lado, a história política, que a gente basicamente usa como espinha dorsal, estava lá presente. Uma outra característica mantida pelo Enem,
uma prova onde história do Brasil foi prioritária diante das demais, mas sem deixar exatamente que os outros temas viessem a ser esquecidos. Dessa forma, espero que você esteja aí satisfeito com o resultado alcançado. O Enem está, como nós estamos podendo perceber, indo de encontro àquilo que ele se propõe, ser um grande vestibular, não só no tamanho, na medida que ele abrange o país como um todo, mas ele está qualificando esta sua proposta. Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Rogério de Geografia. Estou aqui para falar um pouquinho da parte da nossa matéria na prova do Enem 2011. Como nós já esperávamos, a parte de Geografia não trouxe nenhuma grande surpresa. Ela abordou bastante os temas interdisciplinares clássicos, como a parte do meio ambiente, a parte de energia. Nenhuma grande surpresa nesse aspecto. Um pouquinho de atenção na leitura dos enunciados, na interpretação dos gráficos, mapas, tivemos algumas imagens também na parte de vegetação. A leitura atenta do enunciado da maioria das questões já indicava a resposta correta. Não tivemos grandes problemas em nenhuma das questões de geografia. Uma novidade esse ano que nós percebemos na nossa matéria foi justamente a abordagem de temas um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais da geografia física, coisa que a prova não fazia anteriormente. Tivemos uma questão, por exemplo, sobre pedologia, a questão dos solos, envolvendo a leitura do gráfico, a interpretação desse material para a resposta correta. Essa foi, digamos assim, a parte nova da prova desse ano, mas não em termos de dificuldade. Em termos de dificuldade, ela continua ali uma prova tranquila, exigindo apenas do aluno essa parte mais atenta ao enunciado das questões e a interpretação dos gráficos, dos mapas e das tabelas, tá bom? Espero que vocês tenham tido um bom aproveitamento na prova, tá bom? Um abraço a todos, tchau! Olá, alunos, eu sou o professor Marcelo Pelisson, professor de Química. Fizemos a resolução da prova do Enem desse ano e, como em anos anteriores, a prova de Química foi relacionada com meio ambiente, efeito estufa e chuva ácida, etc. As questões de Química a nível técnico não foram muito complexas. Restringiu-se a cálculo estequiométrico e questões onde uma simples regra de 3 resolvia. Algumas questões, no entanto, exigiu sim conteúdo dos alunos, como por exemplo a questão de Química Orgânica, que exigia conhecimento das funções orgânicas. Mas de uma forma geral, ela se encaixou no modelo sugerido pelo Enem. Oi pessoal, meu nome é André Guadalupe, eu sou professor de Física e estou aqui para comentar um pouquinho a prova de Física de hoje do Enem de Ciências da Natureza. A prova, de forma geral, foi uma prova boa, uma prova bastante homogênea, uma prova que abordou os principais capítulos da Física da Educação Básica. Não percebemos em nenhuma questão uma verticalização dos assuntos, ou seja, os conteúdos eram bastante básicos, entretanto exigia bastante atenção do aluno para resolver a questão. Tinham textos, as alternativas muitas vezes um pouco parecidas, então o aluno tinha que estar muito concentrado, muito focado para poder acertar as questões. De uma forma geral, a prova foi boa. Acredito que poderia ter um pouco mais de mecânica do que teve, a prova privilegiou um pouco mais ondulatória, mas como disse, bastante homogênea. Acho sim que um aluno bem preparado, um aluno calmo, conseguiu ter um ótimo resultado. Então, acompanhe as resoluções das nossas questões uma a uma e qualquer coisa, semana que vem, procure os seus professores. Até mais!